energia feminina é essencial para termos satisfação e contentamento. Quando ela falta, falta também sensibilidade, prazer e sentido na vida. Ser uma mulher próspera e feminina é estar conectada com o pulsar da vida em nós mesmas. Então, boa noite. E eu vim falar um pouquinho com vocês sobre um dos assuntos que eu mais tenho falado aqui e abordado, que Deus tem colocado no meu coração, que é sobre feminilidade, prosperidade, energia feminina, que é o nosso movimento das mulheres belas e prósperas. E resolvi abrir esse vídeo para trazer para vocês um pouquinho, do que eu tenho estudado e o que eu quero transmitir para as mulheres que têm me seguido, que têm me acompanhado. Então sejam bem-vindas. Um dos livros que algumas pessoas me pedem indicação de livros, outro dia eu postei uma caixinha de perguntas aqui e postei um trecho de um livro. Na caixinha de pergunta, uma das meninas perguntou: fala mais um pouco sobre ser uma mulher feminina. Porque a gente vive numa geração de mulheres uma mulher moderna, nós somos tão cheia de tempo, preocupadas com nossos afazeres, que a gente se perdeu, não é mesmo? Então, a Késia começou a se perder e eu fui buscar me encontrar novamente, sabe? Mas, para isso acontecer, teve que ter um despertar de uma consciência, Então, não existe mudança sem ter um nível de consciência. Então, você, mulher que está me ouvindo aqui, às vezes acompanha a Késia já tem um tempo e às vezes não quer prestar atenção naquilo que eu falo, é porque você ainda não amadureceu no seu nível de consciência, que talvez você precisa dessa transformação, Chega pra mim muitas mulheres cansadas, mulheres estressadas, que estão com seus relacionamentos abalados, que não tem tempo pro marido, estão estressados com a empresa, não tem paciência com os filhos, Às vezes tá com um problema de relacionamento com o esposo, até mesmo sexualmente falando. Elas não têm paciência com as coisas da casa, com a organização da casa. Tô dando alguns exemplos, Mas acontece muitas coisas, Então a Késia, primeiro nível de consciência, depois eu fui entender onde que eu fui me desconectar do meu feminino, Porque a gente vem de uma geração, muitas de nós tivemos mães muito guerreiras, que foi o melhor que elas podiam dar pra gente, era ir pro mundo, era ir trabalhar. E muitas de nós nessa geração, a maioria das mulheres ainda tem que ir pro mundo, tem que trabalhar, tem que empreender. E não há pecado nenhum nisso. Só que existe um equilíbrio, porque chega num ponto onde a mulher ela se vê onde ela precisa ir pro mundo, Porque o ir pro mundo, o ir buscar, o ir guerrear é do masculino, não é do feminino, Mas a gente vê algo cultural e muitas vezes necessária da mulher ir pro mundo e guerrear e trabalhar e dar o sangue. Muitas vezes essas mulheres é porque elas têm a falta do masculino ao lado delas, por isso que elas têm que se desdobrar para ir pro mundo e guerrear lá fora, Então, existe mesmo uma mulher moderna que trabalha muito, porque precisa trabalhar muito, Ela ainda consegue equilibrar um pouco o seu lado feminino, a sua questão feminina, principalmente se conectando mais com Deus, Não há pecado nenhum nisso, a mulher trabalhar. A mulher de Provérbios, ela também empreende, A gente vê aí, a gente tem como inspiração. Mas o pecado é você não estar feliz. O problema não é você trabalhar, você ter seu próprio dinheiro, mas você está feliz no nível que você está? A Késia chegou um momento que eu estava assim, trabalhando, empreendendo, queria ser uma mulher. Para mim, prosperidade era ganhar dinheiro e falar que eu tinha mais dinheiro que meu esposo. Em algum momento, eu me vi nessa posição e comecei a desconectar daquilo que era o meu propósito. E aí eu fui entender, qual que é o propósito de Deus para mim? E eu comecei a ficar sobrecarregada, cansada, frustrada, porque eu não estava tendo os resultados que eu queria. E aí Deus foi me moldando, eu tive meu deserto,
Passei por um período de cura para poder compreender o que estava acontecendo comigo, e isso foi despertando. Então eu passei pela cura do materno, né? Passei por um processo de perdão com a minha mãe. Tudo isso foi sendo um processo, sabe? Que eu vivi, né? E a cura, ela vai acontecendo, né? Então eu tenho certeza que muitas de vocês às vezes não estão entendendo o que está acontecendo na vida de vocês, mas a gente não para poder olhar para dentro. E a mulher, ela tem que parar para se sentir, né? Na vida moderna, a gente desconectou de nós mesmos, nós perdemos sensibilidade, nós perdemos a nossa intuição por causa de tanta coisa para fazer, né? Então hoje as mulheres não conseguem ter, muitas de vocês não conseguem ter o autocuidado, que é o cuidar da pele, que é o cuidar da saúde. E eu me vi numa situação onde eu também não conseguia cuidar da minha saúde. E aí a pele fica toda feia, o intestino fica preso. E o intestino preso, o intestino desregulado, te gera depressão, te gera ansiedade, né? Então, eu queria ler esse capítulo do livro, desse livro aqui, que eu já li, né? Mas é um livro que eu trabalho muito com ele, porque ele fala muito sobre ser uma mulher feminina e próspera, né? Que é o da Ana Lucchini, que é uma mentora, que eu gosto muito dela. Adquiram esse livro, comprem esse livro, tá? Se vocês puderem. Chama Desperte Todo o Seu Potencial. Ele tem uma linguagem simples, é uma linguagem que eu tô trabalhando com vocês. E na nossa imersão, né? Na imersão que eu vou fazer para mulheres no dia 7 de setembro, uma imersão online, você pode participar de qualquer lugar da sua cidade, você pode assistir gravada também. Na imersão que eu vou fazer, eu vou falar muito sobre esse tema e o livro, né, Desperte Todo o Seu Potencial, que tudo que você precisa saber para ser uma mulher mais próspera e feminina. É um livro de uma linguagem simples, mas que agregou muito para mim. E é um livro que eu vou trabalhar com vocês, né, que eu tenho trabalhado nos meus conteúdos e mais profundamente na nossa imersão da independência da mulher bela e próspera, uma imersão online, tá? No dia 7 de setembro. Então, para fazer a inscrição, é só entrar no grupo, tá? Tem o link aqui na minha bio. Vocês vão entrar no grupo do WhatsApp. Lá no grupo do WhatsApp, gente, tem as instruções para você poder fazer a inscrição, tá? Eu coloquei um valor simbólico de R$49, tá? É uma imersão o dia inteiro assim, de 2 da tarde até 7 horas da noite, de 2 às 19. Nós vamos passar aí uma média de 5 horas juntas, trazendo conteúdos que não dá para trazer aqui no Instagram, por exemplo. Eu vou trazer conteúdos, eu já conversei com várias mulheres, né? E tem algumas mulheres que nem têm a consciência ainda de como pode atrapalhar o seu relacionamento, o seu casamento. Muitos homens presos ainda a isso, né? A conteúdos aí maiores. E mulheres também, né? Então, nessa imersão, né? Um conteúdo fechado, né? Então, vai ser... gente, é um valor simbólico. Então, vocês vão entrar no grupo. Para finalizar a inscrição, tem lá meu Pix. Faz o Pix. E aí, vocês vão receber o link da aula no dia, né? Da imersão, tá? Imersão online, vocês podem vir. Então, nós vamos falar sobre isso. Os pilares da mulher bela e próspera. A liberdade em Cristo. Liberdade financeira. O equilíbrio da energia masculina e feminina. A libertação da pornografia. Então, nós vamos falar sobre tudo isso nesse dia, 7 de setembro, tá? E nesse vídeo eu queria deixar aqui pra vocês sobre esse assunto, a mulher feminina. E eu vou ler um pouquinho desse capítulo aqui pra vocês, tá? A mulher moderna é esta que está inserida no mundo mais masculino. Foi aqui que eu identifiquei. Quando a Kézia... Vocês precisam fazer um exercício que eu fiz, que me trouxe a consciência, que é a jornada da heroína. E nessa jornada, a gente começa identificando aonde eu me desconectei do meu feminino. Então, quando a gente entra num mundo muito masculino, vamos dizer assim, a gente acaba desconectando do nosso feminino. Vou revelar pra vocês uma das coisas que eu lembrei quando eu comecei a desconectar do meu feminino. Primeiro, que eu vim de uma família, né? Minha mãe sempre trabalhou, empreendeu, sempre administrou a casa. Então, a gente veio disso dela. E não tem pecado nenhum nisso, né?
Aprendemos muito com ela, né? Nesse sentido de resolver, de ser independente, né? Então, graças a Deus, minha mãe ensinou muito isso pra gente, né? E recente, vamos dizer assim, né? Depois de já crescida, quando eu estava na faculdade, eu convivi com muitos homens. Então, eu passei 5 anos da minha vida fazendo engenharia. E assim, 90% da sala da faculdade eram homens. E eu comecei a conviver num mundo muito masculino. Só que quando eu falo assim, mundo masculino, gente, não é que eu me tornei masculina, não. É energia e mentalidade. Então eu vivi durante 5 anos da minha vida com muitos homens, né? Convivendo com homens. Então eu acabei pegando uma energia muito masculina e mentalidade também. O que controlou a minha energia masculina no período da faculdade foi que eu comecei a trabalhar com beleza. Então eu trabalhava com a Mary Kay. Eu comecei o meu empreendedorismo, né? A minha vida empreendedora, vamos dizer assim, quando eu tinha ali 19 anos, 18 para 19 anos, me apresentaram a Mary Kay, que é uma empresa de cosméticos, né? Dos Estados Unidos, é uma multinacional. A Mary Kay chegou no Brasil e tudo mais. E o conviver com a Mary Kay me fez conviver com muitas mulheres. Então, eu tinha um ciclo de convivência com homens na faculdade, mas eu tinha um ciclo de convivência com as mulheres na área da beleza, no cosmético. Então, eu sempre gostei de me cuidar, sempre arrumei meu cabelo, sempre gostei de me maquiar, fazia skincare, porque eu trabalhava com beleza, né? Então eu tinha que ensinar as pessoas a fazer a exceção de cuidados com a pele, então sempre cuidei da pele, aprendi a me maquiar melhor na época da Mary Kay, depois fiz vários cursos, trabalhei como maquiadora, fazendo renda extra na época da faculdade. Então eu ia em eventos de mulheres, eu palestrava para mulheres, eu dava treinamento para mulheres. Então eu tinha um ciclo com mulheres. Mas a minha mentalidade, a minha energia puxava muito pra mentalidade masculina, porque do fazer, do realizar, do resolver, sabe, aquilo, de desbravar o mundo, né? Então eu vi os meninos com a ideia, querendo fazer as coisas, e eu queria fazer aquilo ali também. E eu passei por um período desafiador na época da faculdade, porque eu era nova, né? Vamos dizer ali, eu tava com 19 anos, 19, 20 anos, eu nem lembro mais quantos anos, gente. Eu entrei ali na faculdade e eu já namorava, né? Eu já namorava, já tinha um namorado. E pra mim tava tudo bem ter amizade com todos os meninos. Pra mim tava tudo bem ter amizade com todos os homens da minha sala. E o meu namorado, que é meu atual esposo, né? Marido maravilhoso, que eu amo. Na época éramos namorados ainda. Ele começou a ter muito ciúme. E eu, muito masculina, que mané ciúme? Que não sei o quê. Aquelas, né? Se você quiser terminar comigo, você termina. Que não sei o quê, que é meus amigos. E aí eu comecei a ver, ele começou a ficar com muito ciúme, porque eu sempre fui muito comunicativa, eu sempre tive muita amizade com meninos. Eu sempre fui uma menina, muita amizade com meninos, tanto que quando a gente começou a namorar, eu tinha um ciclo de amizade com meninos que ficavam em volta da minha casa. Né? Eu tinha uma facilidade, eu sempre tive uma facilidade de me relacionar com meninos, né? E aí, quando chegou na época da faculdade, os caras, os fera, eles meu chegado, era tudo meu chegado, os meninos era tudo meu chegado. Eu tinha amizade com todos, respeito, sabe? Eles me respeitavam. E aí eu apresentei meu namorado na época pra eles, e eles fizeram amizade com o Xande na época. E assim, eles respeitavam, sabe? Não tinha esse negocinho de liberdade, não, sabe? É claro que no meio de homem, né, gente? Brincadeirinha, zoação, né? Sempre tinha. Mas aí eu comecei a conviver com um mundo muito masculino. E aí, quando eu fui fazer essa jornada da heroína, eu vi que esses 5 anos de período de faculdade, mesmo me relacionando com mulheres, né? Na área da beleza, eu peguei uma energia, uma mentalidade muito masculina também. Sabe? Do desbravar o mundo, do fazer, do correr atrás, do resolver, sabe? Márcia, boa noite, lindeza. Boa noite, seja bem-vinda. Então, olha, a mulher moderna é esta que está inserida no mundo mais masculino,
com múltiplas funções, além das delas de ser mulher. Sobrecarregada é chamada para competição com outras mulheres e com os homens. Precisa agir, vencer, lutar por algo, resolver problemas, ser muito racional, ativa e eficiente. Muitas delas não sentem prazer genuíno fazendo essas atividades, não têm tempo para sentir a vida acontecendo, não estão presentes, cheias de cobrança do mundo e delas mesmas, são exaustas, desconectadas da energia feminina. O problema não é a mulher querer fazer o que ela quiser, só que ela começa a desconectar da essência dela e ela se vê exausta, cheia, frustrada, muitas sem a libido. E você tem que resolver, você tem que fazer, você tá sobrecarregada. E aí quando você chega nesse nível, você fala, peraí, tem alguma coisa acontecendo. Eu estou fora daquilo que Deus me chamou para ser. Tem alguma coisa errada aqui? Porque a mulher moderna, ela se cobra demais. Já basta a cobrança do mundo, da comunidade. Já basta a cobrança da família. Já basta a cobrança de fora. A gente se cobra demais. Bate, pura realidade, verdade. Então a Késia já se cobrou demais, porque eu tinha que ser uma empresária, empreendedora de sucesso. Eu tinha que ser uma mulher que resolve muitas coisas. Eu tinha que ser uma mulher que tem muitos negócios. Eu tinha que ser uma mulher que, sabe? A gente fica cheia da gente mesma. Aí você começa a ficar exausta, sobrecarregada, frustrada, porque você tem que provar que você é alguém, sabe? A gente chega no nível, a mulher moderna, ela chega no nível de que ela tem que ficar se provando quem ela é. Por quê? Porque a gente acha que a nossa força, que a nossa beleza está naquilo que eu faço e não naquilo que eu sou. É aí que é o perigo. Quando eu descubro e conecto com aquilo que eu sou, é isso que é importante e não aquilo que eu faço. Porque se eu não for a empresária de sucesso que eu achei que eu queria ser e que as pessoas idealizam que eu fosse, eu não sou ninguém? Porque não tá no que eu faço. Eu não sou o que eu faço. Eu sou o que Deus falou que eu sou. Né? Não aquilo que você faz. Então tira essa armadura das costas. Sabe? Tira esse peso das suas costas. Eu tive que passar por esse processo de tirar uma armadura. Tirar um peso das costas. Porque você tem que ser uma mãe impecável. Você não pode errar. E existe a cobrança da sociedade e a cobrança da própria mulher. Que ela tem que ser uma mãe maravilhosa, impecável, sem cometer erro. Mas ela também tem que ter a empresa dela impecável, dando lucro sem cometer erro. E ela tem que estar bem, bonita e vestida na sociedade e na igreja e de tudo e impecável. Não. Nós somos vulneráveis. A nossa beleza e a nossa força está em expor a nossa vulnerabilidade. Aquele livro, né? A Coragem de Ser Imperfeito. E ser vulnerável não é ser fraca. Ser vulnerável é se expor. É pedir ajuda. É falar, eu não dou conta de tudo mesmo, não. Qual que é o problema? Eu não dar conta de tudo. Eu não preciso dar conta de tudo. Eu preciso dar conta da parte que me cabe. Cada um tem a parte que te cabe. Qual é a parte como mulher que Deus me criou para ser? Qual é a minha parte? E aí a gente começa a invadir a parte do outro. Principalmente nós mulheres, esposas, namoradas, a gente começa a invadir a parte do que é o homem. E depois você reclama que o marido não toma decisão, a gente reclama que o marido é um banana, a gente reclama que o marido não resolve as coisas, a gente reclama que os maridos não pagam as contas, a gente reclama. Aí você começa a reclamar, mas a gente toma o lugar do outro, né? Porque a gente quer dar conta de tudo.
Então a gente começa a avançar e a tomar o lugar do outro. Dá um passo para trás. E qual é a parte que me cabe? E quando a gente está na parte que nos cabe, a gente vive com leveza. Ser uma mulher feminina é viver com leveza. Me falaram outro dia assim, esse negócio de ser mulher muito menininha que você fala, Kézia, não dá certo pra mim não. É uma colega, uma querida que eu conheço, né? A gente tá fazendo um curso juntas. É claro que ela falou assim, menininha no sentido pejorativo, mas a visão que muitas mulheres têm quando a gente aborda o assunto sobre ser mais feminina, ser feminilidade, sobre descobrir, sobre energia feminina, quando a gente traz esse assunto, muitas mulheres ainda não têm a consciência do que representa isso, do que significa isso. Vocês ainda não têm um nível de consciência do que é ser feminina. Para muitas mulheres, ser feminina é ser menininha. Não. E ser menininha, isso soa imaturidade. Uma mulher feminina, ela é madura. Vou continuar lendo para vocês. Temos um mundo mais masculino, que é voltado para o trabalho, para a conquista, para realizações, para resultados, para meta e para objetivos. O feminino no meio disso, tudo fica sufocado, descuidado e esquecido. As mulheres hoje, ela desconectou do feminino delas e elas entraram no mundo masculino e elas começaram a ficar sufocadas. Porque o masculino, que é voltado para o trabalho, para a conquista, para realizar, para resultado, para objetivo, para meta. O homem, ele é racional. Nós mulheres somos emocionais. Nós somos guiadas pelas emoções. Só que as mulheres modernas são inseridas, nós, né? Somos inseridas num ambiente tão masculino de ter que ter meta, de ter que ter objetivo, de ter que ser racional, de ter que ver números, de ter que ter estatística, de realizar, de conquistar, de isso, de daquilo. E aí você fica sufocada no meio disso tudo. A mulher foi feita para ser mulher. Sentir como mulher, agir como mulher, se comportar como mulher, falar como mulher. O mundo precisa que a mulher seja mulher. Existe uma lacuna a serem preenchidas porque muitas delas saíram do seu papel. Se é ela que leva cura, amor, beleza, leveza, bondade e verdade para o mundo, faz sentido quando olhamos para a realidade e vemos uma sociedade doentia, carente, que não se sente amada, estressada, distorcendo o que é belo e revitalizando a verdade. Presta atenção nisso aqui. A cura, o amor, a leveza, a beleza, a bondade e a verdade vem da mulher, vem do feminino, vem dessa essência e dessa identidade que Deus colocou aqui, dentro de nós. Só que, quando a gente olha para a realidade, as mulheres desconectadas do seu papel, elas não conseguem levar amor, elas não conseguem se sentir amadas, se permitir se sentir amada, elas não conseguem amar, elas não conseguem ter leveza, porque vivem num mundo sufocado, masculino, vive num mundo sufocado. E em vez de ter leveza, as mulheres hoje, ela traz peso para a sociedade, para suas famílias. Muitas de nós que estamos sufocadas nesse ambiente masculino, em vez de trazer leveza, a gente traz peso. Em vez de trazer beleza, se desconecta daquilo que é belo. Em vez de trazer bondade e verdade, a gente olha e nem sabe mais o que é a verdade. A gente nem sabe ser bondosa. A gente vive num mundo egoísta, de mulheres egoístas, que não tem compaixão, desconectada dessa essência. Então, você não vê, o problema é dele, não sei o quê. Você não consegue enxergar assim, sabe, a bondade nas mulheres nessa geração. Então, quando você olha isso, aí você entende o porquê que a gente está numa sociedade doentia, carente, que não se sente amada, estressada, distorcida daquilo que é belo, porque Satanás pegou a mulher e tirou ela da essência dela. E aí a gente vê um mundo bagunçado também. Então, quando, gente, uma mãe, uma mulher, ela tá
toda sufocada, desconectada emocionalmente e espiritualmente, toda abalada, você vê uma família desestruturada e uma família doente. Nós, mulheres, representamos o Espírito Santo de Deus dentro do lar, dentro da casa. A mulher que guia. O que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo, ele é nosso acolhedor, ele é nosso advogado, nosso paráclito. O Espírito Santo que revela a verdade, revela a mentira, revela aquilo que agrada a Deus, que não agrada, que acolhe, que é presente, que sente. A mulher tem esse papel dentro da família, dentro da sociedade, né? E aí, só que ela precisa estar conectada com aquilo que Deus já fez ela para ser, certo? E quando a gente desconecta disso, a gente vai vendo uma sociedade de mulheres estressadas, doentes, que não se sente amada. E isso é perigoso. Percebe que muito da cura do mundo é a cura do feminino. A mulher, por natureza, é nutritiva, é receptora, é sensível, é intuitiva, é acolhedora e leve. Essa é a nossa natureza. A mulher feminina exala beleza, graciosidade, generosidade, benevolência, formosura, obediência, leveza, alegria, doçura e elegância. Elege o bonito, o bom e o belo. Tem comprometimento com a verdade e tem conexão com o Espírito Santo. É honesta, é bondosa, é gentil, serve, está disposta a servir. Se doa, é espontânea, criativa, amável, paciente, tem contentamento, sabedoria e fé viva. Isso são características de uma mulher feminina. Você se identificou com alguma dessas características? Hein? Muitas delas estão escondidas aí, alguma delas a gente despreza. Então, principalmente, a base de uma mulher bela e próspera é essa conexão com o Espírito Santo. Se você começa a ter uma conexão com o Espírito Santo e uma fé viva, o Espírito Santo ele começa a te guiar. E aí você começa a resgatar aquilo que ficou para trás. A beleza, a graciosidade, a leveza, a alegria, a doçura. Muito dessas características de uma mulher bela e próspera e feminina aqui, vem da quê? Vem de quê? Dos frutos do Espírito Santo. Que você vai achar lá na palavra de Deus, lá em Gálatas. Você vai achar os frutos do Espírito Santo. E uma mulher, quando ela está conectada com a feminilidade dela, ela consegue gerar os frutos do Espírito Santo. Por quê? A base de uma mulher feminina, bela, próspera, é a conexão com Deus. É a conexão com o Espírito Santo de Deus. Então, quer dizer, eu quero começar a ser uma mulher mais feminina. Rotina de oração. A Kézia começou assim, me entregando para Jesus. Eu coloquei que na nossa imersão do dia 7, nossa imersão de mulheres, quem chegou depois aí, eu vou fazer uma imersão só para mulheres no dia 7 de setembro. É a independência do Brasil, nós vamos fazer a independência da mulher bela e próspera, que começa com a dependência de Deus. Uma mulher feminina, ela começa a se prostrar para Jesus. Em tudo, ela não resolve. Uma mulher bela, próspera e feminina, ela não resolve as coisas no grito, na força do braço dela. Ela resolve as coisas com o joelho no chão. Vai gerar o marido que você deseja. Começa a gerar no seu útero espiritual o marido que você quer. Quer, eu já tenho um marido, beleza, mas ele é do jeitinho que você quer? Primeira coisa, ele tem que ser do jeitinho que, Papai do céu quer. Então você vai gerar no seu útero espiritual, Senhor, transforma meu marido no homem que o Senhor quer que ele seja. Não que eu quero, mas que o meu marido seja transformado naquele homem que Deus quer que ele seja. Acabou. O Espírito Santo vai começar a fazer a obra. O mundo espiritual vai começar a girar. Não, mas a mulher moderna, estressada e faladeira, não sabe ficar em silêncio. A gente quer mudar os maridos como? Na gritaria. Umas até na porrada. Tem mulher que bate em homem também, gente. Tem mulher que bate em homem também. Não é mesmo? A Verônica falou. Que forte. É forte. É forte, Brasil.
tá? E aí, na nossa imersão, eu coloquei lá, nós vamos falar sobre a liberdade em Cristo. Aí me perguntaram aqui, né? Uma de vocês me perguntaram no direct, quer dizer, o que seria essa liberdade em Cristo? Ser livre em Cristo, uma mulher bela e próspera que busca a liberdade em Cristo, primeiramente, é uma mulher que anda por princípios. Ser livre em Cristo, primeira coisa, é andar pelos princípios que Cristo nos deixou, né? Então, a mulher sabe edificar a casa e a tola destrói. Então, ser livre em Cristo, começar a sua liberdade em Cristo é viver por princípios. Kézia, o que é princípios? Princípio é aquilo que Deus criou lá antes da fundação do mundo. Nesse livro aqui fala de princípios. Vou fazer uma live para vocês falando de princípios. Quais são os princípios que uma mulher bela e próspera e feminina tenta seguir? Boa noite, Ana, Misael, Samara tá chegando aqui. Gente, amanhã nós temos uma live com a minha amiga Samara, maravilhosa, uma mulher bela e próspera. A gente vai falar sobre uma rotina de uma mulher bela e próspera, mudanças de hábitos, o despertar, como que foi o despertar dela para essa feminilidade, para buscar moldar essa rotina, uma rotina leve, de leveza. Eu passei lá uns dias com a Samara e eu falei, gente, como que ela é uma rotina leve? Ela tem os desafios dela? Tem, mas ela não abre mão daquilo que não é inegociável. Primeiramente é a saúde. Então ela tem uma rotina de treino, ela tem a rotina de oração, ela tem uma rotina de uma mulher bela e próspera. E amanhã ela vai vir compartilhar. Então não percam a live de amanhã. Não perca, amanhã às 20 horas, tá? Eu coloquei aqui no feed já. E ajudem a gente a compartilhar. Compartilhe no seu stories e me marca para eu te repostar. Vocês que estão aqui na live, vai aqui no meu feed na hora que acabar essa live e compartilha o post da live, tá? E me marca para eu repostar vocês, tá bom? Fiquem aqui. Nós estamos entrando no Esquenta, tá? Vou fazer uma série de live convidando mulheres que estão buscando essa transformação, resgatando essa essência, essa identidade feminina e que tem moldado a vida delas. Assim como tem mudado a minha, as mulheres estão despertando para um nível de consciência, de ficar com a parte que cabe a elas e não de querer pegar a parte do outro, de não viver sufocada, de buscar toda essa característica aqui. Então, isso tem que ser compartilhado, sabe? Eu vejo assim, Deus falou, me levantando, né? Outro dia eu postei para vocês aqui, o movimento Belas e Prósperas não é um movimento de internet para falar qualquer coisa, não. É um movimento, é um ministério de cura e libertação, porque quando a gente fala a verdade, quando a gente tira a pessoa da ignorância, quando a gente resgata alguém do lugar que Satanás tentou te colocar, libertação, por isso você vai sair das garras do inimigo, porque ele te colocou num cativeiro emocional. Você vai se libertar desse cativeiro emocional e espiritual que o inimigo te colocou. Muitas mulheres presas em cativeiros emocionais e espirituais. Vocês vão ser resgatadas desse lugar no nome do Senhor Jesus, porque é Ele que cura, é Ele que liberta. A Kézia é só a mensageira. A Samara é só a mensageira. Então, Ana, já vou deixar a notificação. Isso, coloca a notificação, não perde a live de amanhã, não. Né? E ajuda a gente a transbordar, para essa mensagem chegar para mais mulheres, para mais pessoas. Né? A gente vê tantos testemunhos de pessoas que têm participado dos movimentos e têm falado, Kézia, fez sentido, fulana, fez sentido, eu comecei a aplicar isso e tá dando certo e tá fluindo. A Carlinha chegando aí também, uma mulher bela e próspera, que tomou muitas decisões, né, Carla, para poder chegar e buscar também ser uma mulher bela, próspera e feminina, valorizando a família. Teve que fazer renúncias, abrir mão de muita coisa. E quando Deus nos chama, gente, para algo, existem renúncias. Né? Então, a mulher bela e próspera e feminina também, ela vai ter que renunciar a muitas coisas para poder cumprir aquilo que Deus chamou ela. Né? Então, deixa eu terminar de ler aqui para vocês esse capítulo. Nós estamos falando sobre ser uma mulher feminina. Como a mulher moderna muitas vezes não tem outra opção a não ser ir para o mundo,
consegue ser feminina, mesmo o mundo exigendo tanto dela. Então, como que uma mulher consegue, mesmo ela tendo que ir pro mundo, trabalhar, guerrear, botar a armadura dela, sair de casa, fazer o que tem que ser feito, mesmo assim, como que ela consegue ser feminina? Mesmo o mundo exigindo tanto, né? Desenvolvendo-se, elevando as suas motivações, estreitando o seu relacionamento com Deus, aceitando a condição de ser mulher, desenvolvendo suas virtudes, amadurecendo e estando disposta a cumprir a vontade de Deus e não a sua. Então, gente, eu quero ser uma mulher mais feminina. Conexão com Deus. É um pilar, gente. Aproximar do Espírito Santo de Deus. É o pilar base. Uma mulher feminina, bela e próspera, ela é guiada pelo Espírito Santo. Ela eleva o nível de intuição dela. O que é essa intuição? Conexão com o Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que revela a verdade, é Ele que guia o caminho, é Ele que nos defende, é Ele que nos acolhe. Não é mesmo? Então, se você está nessa posição, Késia, eu não consigo... Olha, porque muitas mulheres, elas precisam tomar decisões e não tomam. Porque elas querem conquistar a qualquer custo. Hoje o mundo coloca em nós, né, essa pressão de conquistar a qualquer custo as coisas. E o perigo é o quê? O dinheiro. Muitas mulheres, elas estão focadas no dinheiro. Isso tem destruído muitas mulheres e muitas famílias, porque as mulheres estão focadas no dinheiro. Carla, se colocar à disposição de Deus, tem que estar aberta a renunciar a coisas e pessoas. Forte, hein, amiga? Muito forte. Gente, eu tô falando isso porque eu já estive nesse lugar. E Deus falou comigo. Ele teve que puxar ali, vamos dizer assim, uma cordinha para trás para eu poder entender o que estava acontecendo, porque muitas mulheres estão desconectadas daquilo que Deus chamou ela, porque elas estão focadas no dinheiro. Isso é muito perigoso. Eu não tô falando que você não tem que prosperar financeiramente. Sim, uma mulher bela e próspera, ela prospera sim financeiramente. Ela deve prosperar financeiramente, junto ali com seu esposo, com seu parceiro. Algumas têm que prosperar financeiramente porque elas são sozinhas. Né? Às vezes elas são mulheres adultas, ainda não são casadas, mas já desconectou do pai e da mãe. Então elas precisam, elas necessitam. Né? E quando a gente está junto, em dupla, marido e mulher, a gente tem que trabalhar em parceria. Né? Não é em competição. E eu já me vi num lugar de competição, de forma inconsciente, tá? Eu achava que não era competição, não. Eu só fui entender isso anos mais tarde, tempos mais tarde. Que eu fui entender que eu estava me colocando num lugar de competição com meu esposo. Né? E aí, muitas coisas foram acontecendo e Deus me mostrou: opa, peraí, eu preciso desse homem. Eu preciso da ajuda dele. Eu não sou a poderosa que eu acho que eu sou. Eu não quero ser essa mulher poderosa que dá conta de tudo e que resolve tudo e que não precisa de homem pra nada. Gente, ouvir da boca de uma mulher que não precisa de homem pra nada me mata. A gente precisa deles sim. E eles precisam da gente sim. Sabe? Isso é uma arrogância tão grande, né? Então, não seja essa mulher que fala que não precisa de homem pra nada. Você vai só ficar sobrecarregada e sufocada. Porque em vez de ficar só com a parte que te cabe, você fica com a parte do outro ainda. E você tá cansada, sobrecarregada, sufocada, não aguenta mais. Só fica chorando, porque você não sabe o que você faz. Então não fica neste lugar. Sabe? Késia, mas como? Meu marido, ele não reage, meu marido não toma a decisão que eu preciso de tomar. Meu marido é um banana, meu marido só fica dentro de casa, mexendo no celular, vendo TikTok, jogando videogame. Como que eu vou mudar esse marido? Começando pela sua mudança. Lá na primeira carta de Pedro, minha Bíblia não tá aqui no escritório não, tá lá no quarto. Primeira carta de Pedro, não sei se é capítulo 3, eu vou olhar, vou postar pra vocês.
Lá fala, mulheres, como que nós vamos influenciar os nossos maridos? Sem precisar de falar. Sem palavras. Lá fala, vocês não vão... Fala com as palavras de Pedro, né, gente? Mas ele quer dizer assim, não é falando com palavras que nós vamos evangelizar eles, mas é com as nossas atitudes, é com o nosso exemplo, é com a nossa mudança. Se a gente for uma mulher chata, implicante, faladeira, nós não vamos ver mudança de marido nenhum. Nós vamos repelir eles. Nossa, essa mulher é chata, só fala de Jesus agora. Né? Não sejamos essas mulheres. Porque lá em Provérbios fala que é preferível um homem ir para o deserto do que ficar com uma mulher rinchosa dentro de casa. Então nós temos que ter sabedoria. Acredita que eu fui trabalhar a minha feminilidade no silêncio? Ouvindo mais? Qual mulher aqui que tem dificuldade de ouvir? Fala mais do que ouve. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Mas nós não, as mulheres não. Eu acho que Deus colocou nós com 2 bocas e um ouvido. Então a Késia começou a trabalhar o ouvir. Eu parei de atropelar meu marido na hora que ele fala as coisas. Que um dia ele virou pra mim e falou: você não deixa eu terminar de falar as coisas, não? Aí eu: como assim? Aí eu comecei a reparar. Ele começava a falar, contar as coisas, explicar coisas, e eu já tava respondendo pra ele. Porque no meu cérebro, o TDAH aqui, ó... Tô zoando, eu não sei, nunca fui diagnosticado com isso, não. Mas assim, a gente tem um pensamento acelerado, quando a pessoa tá contando, falando alguma coisa, a gente já sabe da resposta. A gente já sabe o resto do que a pessoa vai falar. Mas problema, fica calada. Espera o outro terminar de falar. Faz um combinado com você mesmo. Eu não vou responder enquanto a outra pessoa não der o ponto final na frase dela. Enquanto meu marido não terminar de falar, eu não vou falar. Porque a gente quer atropelar, quer resolver, A gente é assim. Forte, a Ana falou forte, a Carlinha falou: eu já fui o homem e a mulher da casa. Ainda me pego cometendo esse erro, mas eu fico me vigiando. Já fui a tola durante anos. Gente, e reconhecer isso é maravilhoso. Quando a gente reconhece, o nível de consciência começa a descer sobre nós. Não existe mudança sem nível de consciência, não. Como que você vai mudar se você acha que você tá certa? E nós mulheres temos dificuldade de aprender, de ouvir. Como a gente tem dificuldade de ouvir, a gente tem dificuldade de saber que a gente tá errada também. A gente tem marido de falar: não, mas os homens tá errado e a gente é que tá certa. Nós temos que sair desse lugar. Começa a ouvir, dá a eles a oportunidade de decidir as coisas. Meu marido não resolve nada, ele é um banana, ele não faz isso, só fica no videogame. Dá a ele a oportunidade de resolver as coisas. Ah, deixa as contas vencer. Deixa. Ah, quer dizer, mas ele não paga as contas. Problema. Ele tem que ter a responsabilidade da parte dele, que cabe dele, que é de homem. Mas nós não podemos atropelar essa parte. Porque se a gente é o homem também da casa, a gente fica sobrecarregado. É aí que você desconecta do seu feminino. Porque você começa a pegar a parte que é dele. Então eu pedi a Deus sabedoria. E é mudando você nas pequenas coisas. Paty falou, Pedro 3:1. Isso. Fala lá, mulheres, vocês vão mudar, influenciar os seus maridos com a atitude de vocês, com a mudança de vocês, com a conversão de vocês. É a nossa conversão que vai impactar a vida deles. Entendeu? Se você não dá carinho, começa a dar carinho. Se você não faz uma mesa posta, começa a fazer uma mesa posta. Se você não gosta de cozinhar, passa a cozinhar e fazer uma jantinha, uma comidinha gostosa. Mulher não é leveza, mulher não é o amor. Então começa a fazer coisas que você não fazia. Coisas simples, mas que ele vai ver clareza na sua mudança. E ele vai perceber, peraí, essa mulher tá diferente. Começa a ter sabedoria na hora de pedir as coisas. Vai fazendo essa mudança. As meninas estão falando aqui, ó. SPA, segundo Augusto Cury, síndrome do pensamento acelerado. Preciso muito trabalhar à espera do outro terminar de falar. Não é, Ana? Então, se agora você já chegou nesse nível de consciência, eu preciso trabalhar nisso. Então, exercício para você daqui para frente.
E não é só em casa com o marido. Eu tô dando o exemplo do marido porque é a pessoa que tá mais próxima da gente. Mas observa, se você faz isso com seu marido, você tá fazendo isso no trabalho também. No trabalho, você também não tá deixando os outros terminar de falar, não. Na igreja, você tá deixando? Na sociedade, na família, você tá deixando sua mãe e seu pai terminar de falar? Suas irmãs, seus filhos? Você tá deixando seu filho terminar de falar? Né? Que a gente quer tumultuar o tempo todo. Quando a pessoa fala e não deixa o outro terminar, é o pensamento acelerado. Então nós temos que trabalhar isso na gente, né? E deixar eles resolver. O cara falou, deixa faltar alimento, cortar a luz, a internet principalmente. Que aí eles vão começar. Porque a gente pede eles pra fazer uma coisa, gente, eles vão fazer quando? Quando? Você pede um homem, marido pra fazer um trem hoje, vai fazer que dia? 6 meses depois, né? Qual que é o nosso foco? Diminuir 6 meses para 1 semana. Porque eles têm o tempo deles, né? Só que aí não. A gente já vai lá e já resolve. Não aguenta esperar. Resolve. Então, se a gente diminuir 6 meses para 1 semana, glória a Jesus. Submeteis os seus maridos, assim alguns são rebeldes a palavras. A conduta de suas mulheres poderá ganhá-los sem palavras, é isso. Então, nós vamos nos submeter aos maridos. E assim, aqueles que são rebeldes à palavra de Deus, que não estão conectados, né, vamos dizer assim, com aquilo que Deus chamou eles para ser como homem também. O que vai acontecer? A conduta das mulheres poderá ganhá-los sem palavras. Então, sem ter que ficar falando, sem que ser chata, a sua conduta, o seu exemplo, a sua conversão, a sua mudança vai impactar a vida deles, dos homens. E nós, mulheres, temos um peso, uma responsabilidade muito grande em conduzir os nossos maridos a ser quem Deus chamou eles para ser. Porque muitos homens se despertam primeiro que as mulheres. Só que Satanás, o que ele está fazendo? Ele está escondendo, camuflando isso dos homens. Para os homens, o homem ele tem que ser o sacerdote da casa. Quem era para despertar a espiritualidade primeiro era o homem. Só que se o homem não está despertando, Deus está usando as mulheres dentro de casa para despertar. Porque a palavra de Deus fala para eu ser submissa e submeter ao meu marido. Mas eu quero submeter um homem a um marido que submete a Deus. Como que a gente vai submeter um homem que não submete a Deus? Eu sou uma mulher de Deus. Eu vou submeter a um homem que não submete a Deus? Vai dar B.O., vai dar errado. É o que a gente vê. É o que a gente vê. Então os homens têm que ser homens que submetem a Deus primeiro, para que nós mulheres possamos ter a tranquilidade de nos submeter e ser submissas, estar debaixo da mesma missão junto com eles. Só que existe um mundo hoje que Satanás fez uma nuvem nebulosa, né? Aonde os homens não estão com mais dificuldade nessa geração para se conectar com aquilo que Deus chamou eles para ser. E nós, mulheres, nessa geração, Deus está colocando a gente numa posição de conduzir esses homens a ocupar o lugar que Deus chamou eles. Olha que lindo isso. É pesado, é lindo, é desafiador. Mas vocês não têm noção. Assim, eu vejo Jesus lá sorrindo, sabe? Jesus sorrindo quando a gente consegue influenciar nosso marido nas pequenas coisas e eles começam a dar pequenos passos rumo àquilo que Deus chamou eles, rumo a uma conversão genuína, sabe? Então Deus está usando nós mulheres para conduzir esses homens. E não tem como a gente, sem o Espírito Santo, não tem jeito não. Por isso que a base do pilar de uma mulher bela, próspera e feminina é ser conduzida pelo Espírito Santo. Porque senão a gente começa a fazer as coisas da nossa vontade, da nossa cabeça, do nosso corpo, da nossa alma. A nossa alma é egoísta.
O corpo é preguiçoso e só quer prazer. Então, o que a gente quer? Pegar os maridos pelo pescoço. Jogar as roupas desse tudo pro lado de fora da janela. Eu não, né, gente? Deus já trabalhou tudo isso em mim. Misericórdia, eu não tô nesse lugar mais não. Espero que vocês também não estejam, não. Tô dando exemplos, né, gente? A gente quer o quê? Gritar, a gente quer... Pode deixar que eu faça esse trem, então. Você não resolve nada. Levanta desse sofá. É assim que a gente quer, não quer? Então Deus vai te moldar. Deus tá te... Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Pra gente encerrar, já é 10 horas da noite. Meu marido, eu tava numa reunião hoje. Meu marido já até dormiu. Não deu nem tempo de nós rezar junto hoje. Porque aqui em casa... Aí o que vai acontecer? A Késia, quando eu comecei o meu processo de transformação, eu orava sozinha. Pegava a minha Bíblia. Lá no início de tudo, eu tinha vergonha de pegar a Bíblia do lado do meu marido. Vocês já passaram por isso? Tô revelando do fundo do meu coração. Eu tô sendo sincera com vocês aqui. Lá, anos atrás, quando eu comecei, eu tinha vergonha de abrir a Bíblia. Em cima da cama, do lado do meu esposo. Sabe? Eu não sei se vocês já passaram por isso, espero que não. E com o tempo Deus foi me moldando. Hoje eu tenho prazer de abrir a Bíblia do lado dele, de ler a Bíblia junto com ele. Aí eu comecei, primeiro eu tinha vergonha de abrir a Bíblia. Aí depois eu queria levar a Bíblia para nossas viagens. Aí ai meu Deus do céu, como é que eu vou levar? Eu tinha vergonha de levar a Bíblia para nossas viagens. Dentro da minha mala, dentro da minha bolsa. Aí parou com isso, comecei a levar a Bíblia, comecei a parar de me importar de abrir a Bíblia perto dele, comecei a ter prazer disso. Mas aí eu comecei a ler a Bíblia sozinha. Aí eu li a Bíblia sozinha e tal. Aí depois eu comecei a comentar algumas coisas com ele. Não, amor, li na Bíblia isso. Então eu comecei a evangelizar aos poucos. Eu comecei a contar pra ele aquilo que eu estava aprendendo. Sabe como que eu fui evangelizando meu marido? Contando pra ele o que eu estava aprendendo. Então, nossa, eu li tal coisa na Bíblia. Nossa, eu vi uma pregação, amor, que falava isso. Nossa, eu não sou daquela mulher chata que fica mandando videozinho de indireta pra marido no direct, nem no WhatsApp, não, tá? Eu não sou dessas, não. Nunca fui dessas, não. Então, tem mulher que não sabe conversar, aí vê uns vídeos no Instagram e começa a mandar pro marido. De indireta. Né? Ele vai ficar com mais raiva de você ainda. Então, você tá fazendo isso? Cuidado. Então, o que você vai falar? Você vai ouvir a pregação, vai ouvir um podcast, sabe? Vai ler a Bíblia. E num momento oportuno, você vai falar, não, vou te contar o que eu aprendi. Aprendi isso. Ouvi falar isso. Não fez muito sentido pra mim. Então, começa a contar pra ele as coisas que você tá aprendendo, sabe? E depois, eu comecei a falar com ele, olha, vamos orar juntos? Vamos ler a Bíblia juntos? Aí a gente lê um capítulo, depois a gente faz uma oração espontânea. E aqui em casa nós somos católicos, e aí depois a gente reza o texto. Rezamos uma dezena, na verdade. A gente não reza o texto todo. Eu comecei assim. A gente reza 10 Ave Maria, o que é uma dezena? 10 Ave Maria e um Pai Nosso. E fazemos uma oração, eu faço uma oração espontânea. Eu quero chegar no nível que ele vai pegar a Bíblia, que é ele que vai ler, que é ele que vai conduzir. Eu estou gerando esse homem no meu útero espiritual. Entendeu? Não sei quem que me acompanha aqui, viu eu postando no meu aniversário, que ele fez uma oração por mim. Eu pedi ele de presente de aniversário, queria que você orasse por mim no meu aniversário. Se fosse um tempo atrás, ele ia falar assim, eu não, tô com vergonha. Vou falar o quê? Vou isso, vou aquilo. E Deus moldou o coração dele e me surpreendeu. Quando eu falei com ele, você ora por mim no meu aniversário? E ele, claro, lindinha, com certeza. Aí eu, glória a Deus. Eu falei com ele, não precisa falar palavras bonitas. Você vai falar o que vier no seu coração e que o Espírito Santo te conduzir, tá bom? Ele, beleza. E fez uma oração linda, do jeito dele, com as palavras dele. Sabe? Se fosse um tempo atrás, ele nem ia recusar. Então, comece a gerar no seu útero espiritual, atrair. E sabe por quê, gente? Isso vai acontecer de forma natural. Porque quando a gente está conectado na nossa essência, na nossa energia feminina, a gente começa a atrair
você começa a atrair aquilo que você quer. Amado Manuel Codô, obrigado pelo transbordo. Beijão, lindona. Deus te abençoe, viu? Até amanhã. Nós temos live 8 horas da noite, tá bom? Esteja aqui com a gente. Então, o que acontece? O feminino atrai. Gente, pra fazer essa viagem pro Chile, eu não precisei fazer esforço nenhum. Se fosse a Kézia do passado, era eu que ia estar olhando tudo. Era eu que estava insistindo pra gente fazer uma viagem. Por favor, vamos viajar, porque tá todo mundo viajando. Vamos não sei o quê. E mesmo não tendo dinheiro, eu ia querer falar que pra viajar, eu ia não sei o quê, que não sei o quê, que a gente não viaja, que a gente não faz isso, que eu ia começar a reclamar. Gente, eu não precisei de fazer nada. Esse homem resolveu tudo. Esse homem correu atrás de tudo. Esse homem sabe? Fez tudo. E eu ali, auxiliando. Eu simplesmente atraí aquilo que um dia eu desejei. E foi leve, foi suave, sabe? E vocês vão viver isso também. Jaque, lindona, boa noite. Nós vamos marcar nossa live também. Jaque, eu conheci ela em BH, gente. Pensa numa querida. Sigam essa mulher também, tá? Ela fala também sobre feminilidade, sobre energia feminina, sobre desenvolvimento pessoal. Ela aborda muito para solteiras. Então, se tem solteiras me ouvindo aqui, já chega a Jaque Lima, oficial aqui, ó, uma grande amiga que eu conheci recentemente. Seguem o perfil dela lá. Ela fala muitas coisas tops, né? Bora marcar nossa live. Depois você me fala seus horários aí pra gente poder marcar, beleza? E pra finalizar, gente, vou finalizar aqui o capítulo com vocês. Finalizar não, porque o capítulo é grande. Vai dar tempo de eu ler tudo aqui não. Mas eu vou ler mais uma parte pra vocês, tá bom? Então, gente, Deus deixou ensinamentos não pra nos punir, mas pra nos proteger, tá? A mulher pode trabalhar, exercer sua função, cumprir, contribuir pro mundo, ganhar dinheiro sim, ser independente e ainda ser uma mulher e vibrar na energia feminina sim, né? É uma questão de escolha, de não perder seu coração nas coisas da terra, nos prazeres da carne e buscar as coisas do alto. O poder feminino está em ser delicada e forte ao mesmo tempo. Somos assim, um misto de delicadeza e força, razão e sensibilidade. A mulher é múltipla. Ela consegue ser frágil, delicada, sensível, carinhosa e ao mesmo tempo forte, firme e posicionada. O feminino é o magnetismo, a condução. Se você se permitir ser mulher, alguns dons próprios do feminino vão despertar em você. O dom de ser educadora, porta para o céu, Maria, ou para o inferno, Eva. Então nós temos o dom de ser educadora para a porta do céu, assim como Maria foi, ou a gente pode ser porta para o inferno, como Eva foi. Quem nós queremos ser? Ela ensina, conduz através de quem ela é. O dom da visão periférica vê tudo a seu lado e faz mais coisas ao mesmo tempo, é dinâmica. O dom da sensibilidade é chamada para dentro de uma vez por mês a escutar seu corpo. Ela tem a tendência de sentir algo. Ela sente antes, capta as emoções, a energia intuitiva. Uma vez por mês, quando nós estamos no período menstrual, é um período que nós temos de chamar para olhar para dentro de nós. É um momento de introspecção. É um momento da gente sentir nós mesmas, né? Isso é lindo, isso é um dom de Deus, né? Então, o dom da rendição, experimentar o amor mais precioso, que é o amor de Deus, se entrega à gestação, ao amor genuíno. Entra no fluxo, aceita, confia. O dom da espiritualidade, ela é intercessora, ela trabalha para a harmonia, traz paz, graça e determinação. O dom da resistência aguenta 180 vezes mais dor do que um homem. Vocês sabiam disso? Que as mulheres aguentam 180 vezes mais dor do que o homem? A mulher na energia feminina transforma sentimentos, reage a partir do que sente. E se ela estiver na energia masculina, ela reage a partir do que pensa, tem confusão mental.
É de suma importância termos as duas energias em suas devidas proporções. Lembrando que somos mulheres, temos que ter média 70% a mais energia feminina e os homens 77% a mais da energia masculina. Essas duas energias se complementam. Elas têm suma importância, cada uma no seu lugar. Cada uma ocupa o seu papel. O que acontece é que hoje em dia essas energias estão em desequilíbrio. Então, na nossa imersão das mulheres belas e prósperas, a independência da mulher bela e próspera, nós vamos falar sobre esse equilíbrio da energia masculina e feminina. Por quê? É importante a gente ter as duas. Nós temos que vibrar mais a energia feminina. Só que hoje, no mundo de hoje, essas energias estão em desequilíbrio em nós, né? Então, o que afeta a convivência, os relacionamentos com nossos amigos, parceiros, cônjuges, colegas de trabalho, parceiros em geral e principalmente o relacionamento com a gente mesma. Se o feminino não souber lidar com seu vazio interno, ela não conseguirá ser leve. Devemos sim ter a energia masculina porque é ela que nos coloca para a vida, que nos faz posicionar, que usa a razão quando necessário, planejar, definir alvos, ser mais objetiva, resolver problemas de uma maneira mais rápida e racional, nos impulsiona e nos dá direção. Precisamos sim usá-las em vários momentos. Para quando precisarmos fazer escolhas, tomar decisões e nos posicionar. Então é importante a energia masculina dentro da mulher também. O que acontece é que muitas mulheres estão mais na energia masculina do que na energia feminina. E isso faz com que elas estejam em aliança inconsciente com o masculino. Precisamos sim do masculino, que nos leve em frente, que nos posicione, mas ele não pode reprimir o feminino. Ele não pode reprimir o nosso poder transformador de lidar com a dor, de transformar a dor. Quanto mais a mulher está no masculino, menos ela sente. A mulher que se identifica mais com o mundo masculino, ela é decidida, objetiva, responsável, disciplinada, cheia de afazeres e deveres. Controladora, que toma frente de tudo, que resolve, que escolhe, que sempre está atarefada, que vai tirar o pai da forca, sem tempo para nada. A salvadora, a guerreira, a que dá conta de tudo, tem uma couraça de proteção contra o seu próprio feminino. Para essa filha, feminino é sinônimo de vulnerabilidade, de fraqueza. Mas chega em um momento que essa mulher sente que viveu uma sucessão de batalhas, que matar um leão por dia e que muitas batalhas tiveram que ser vencidas. Essas mulheres reprimiu e preferiu esquecer a segurança que vem do contato com o mundo interior para a sua intuição, o saber mais profundo, a espiritualidade. São mulheres controladoras, controlam o outro, mas controlam acima de tudo as suas emoções. Aprendeu que estar no controle pode ser a única forma de se sentir segura. Muitas não tiveram a segurança de um pai. A mulher que, por essência, tem capacidade de gerar filhos, está ficando infértil pela negação ao feminino. Não quer dizer apenas não ter filhos. Quer dizer gerar vida também. Que ela não cria sua própria vida, os seus próprios projetos e que fica numa vida automática, vazia e árida. Então, quando eu fui buscar, né, essa essência, porque eu falei, gente, Deus me gerou para... Deus criou a mulher para gerar filhos. Será que eu estou rejeitando esse feminino? Será que eu estou rejeitando o meu lado feminino de gerar? E aí eu fui para essa busca interna, essa busca interior de tentar entender. Uma mulher que está falando e fazendo o tempo todo não consegue parar para sentir a si mesmo, se escutar, ouvir o que vem de dentro. Quando a mulher não se conhece, ela não sabe da força que ela tem. A mulher moderna quer ser bem-sucedida, quer reconhecimento, poder, status. Isso tudo para fora. Isso tudo é para fora. O feminino está no interno. Seu valor não está no que você tem ou faz, mas em quem você é, mulher. Ela para de olhar o belo
para os detalhes, para a simplicidade, para a vida acontecendo, porque precisa produzir, trabalhar, resolver problemas. Tem sempre um objetivo a ser cumprido. Muitas ainda inconscientes desta desconexão só vão parar quando o corpo não aguentar mais. Mulheres adoecendo, ficando doente, porque elas não conseguem entender que elas desconectaram do feminino e elas estão atropelando aquilo. Mulher guerreira por fora e ferida por dentro. Perder a sensibilidade, a intuição, a nutrição e muitas vezes a própria fertilidade. Temos o desafio de ser uma mulher moderna, contemporânea, do século XXI, sem perder a nossa essência, a nossa natureza, a nossa biologia. Não nos esquecendo do que já somos e sempre fomos, do que é belo e verdadeiro, mesmo o mundo nos levando para o outro lado, mergulhadas em nossos complexos e sombras. É desafiador não se identificar com o inconsciente coletivo, mas é possível. Eu passei por essa desconstrução do que eu estava sendo e aprendi um caminho de volta para casa. Nós temos que achar o caminho de volta para casa, mulher. E eu estou aqui, buscando meu caminho de volta para casa para te conduzir também de volta para casa. Precisamos resgatar o que é natural de nós. Deus te criou perfeita e bela. Suas características são como a costela, forte, contudo delicada e frágil. Cristo formou em nós toda a sua santidade, sua força, sua pureza, seu amor, seu acolhimento, seu mistério, sua beleza, fragilidade e sustentação. Você é especial porque você é uma extensão dele. A mulher é a mais bela da criação. É isso. Vou encerrar por aqui nosso capítulo de hoje. Que eu senti no coração de vir compartilhar com vocês, tá bom? Então não fique de fora, não deixe de participar. É valor simbólico a nossa imersão, Independência da Mulher Bela e Próspera, no dia 7 de setembro, tá? Às 14 horas, é online, vocês vão entrar no grupo, lá no grupo tem lá o Pix, vocês fazem, valor simbólico pra gente poder ficar ali a tarde inteira, trazendo esses conteúdos práticos, com exercício, com testemunhos, com momento de cura e libertação, tá bom? O Espírito Santo me deu esse comando de juntar esse batalhão de mulheres que vão resgatar aí quem vocês nasceram para ser. Lindo, Ana. Boa noite. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus, tá bom? Ó, um beijo no seu coração. E amanhã nós temos live às 8 horas da noite, eu e a Sâmara, para falar como o despertar da feminilidade e como criar uma rotina com hábitos de uma mulher bela e próspera. Fiquem com Deus, tá? Tenham uma boa noite e um dia amanhã sobre o controle do Senhor Jesus.